Em homenagem ao Cícero, vou botar uma musiquinha para começar a aula, né? Muita emoção aqui, ó. Fixio eu vou te curar, né? Afinal das contas, a gente vai estudar para curar bem as pessoas, né? Muito bom, galera. Então, seguindo a aula de protocolo de dor torácica, o que a gente vai ver? Será mesmo que é angina? Então, vamos ver uns casos práticos aqui, tá? Para a gente aprender de fato o diagnóstico diferencial. Então, primeiro, qual é o desafio que eu vou dar para vocês aqui? Será que a gente consegue unir o caso clínico com o exame complementar? Então, é uma paciente do sexo masculino, 70 anos, hipertenso, lipidêmico, diabético. 3 dias com tosse, ao respirar, palpitação, uma PA de 180 por 100, né, como a gente viu, frequência cardíaca de 100, respiratório de 22, saturação de temperatura normal, e tem um edema assimétrico de membro inferior. Esse é o caso clínico 1. O caso clínico 2, ACB, 32 anos, tem alergia a iodo. 7 dias atrás, está com tosse, dor em hemitórax esquerdo ao respirar, febre de 38, pior da secreção hoje, né, dessa tosse, e agora com pirose e dor ao deitar. Sinais vitais, a princípio, inocente, como uma febre, e extintor em base esquerda. Agora a gente tem 2 laboratórios. Será que eu sou capaz de definir de quem que é o laboratório de cada um? Né? De acordo com, ou pode ser de um terceiro paciente. Será que eu sou capaz de definir o eletro de cada um de acordo com a anamnese do exame físico? Então, assim, é natural que o paciente, por exemplo, que tenha uma dor torácica, eu vou imaginar que a troponina elevada é mais provável que seja dele, né? E o paciente que tem um diagnóstico mais provável aqui de infecção, que esse eletro com supra anterior não seja dele. Só que o que eu tenho que diferenciar? O que é uma anamnese? O que é exame físico? O que é fator de risco? O que é exame complementar? Tá? Eu posso ter um paciente com muito fator de risco e uma dor atípica. Eu posso ter um paciente de 40 anos, sem fator de risco, que tenha uma dor típica e esse eletro. Então, nem todo paciente que chegar na emergência, como foi comentado aqui, com muito fator de risco, quando tiver uma dor no peito, vai ser infarto. Então, a gente tem que saber juntar um pouco as peças, porque não vai ser incomum alguém trazer para vocês um eletro de um paciente, ou errado, ou anormal, e você tratar um eletro e não tratar um doente. Aí você olha um eletro com sub-DST, o doente está rindo para você. Fala assim, calma aí, tem alguma coisa errada. É de alguém esse eletro que não é desse paciente. Então, a gente tem que saber juntar bem as peças. Tá? Óbvio que se eu vir esse eletro com um supra extenso anterior, com o início de arritmia aqui atrás, inclusive, já chegando aqui em V4, V5 e V6, eu vou pensar no infarto com supra. Isso é óbvio, né? Mas eu vou fazer a anamnese desse doente. Não é isso? E é natural que se eu vir um eletro desse com um suprete difuso, uma arritmia sinusal, com esse RR bem irregular, com ponto J elevado, eu vou pensar no eletro de um paciente jovem com uma alteração de repolarização. Mas eu tenho que fazer a anamnese do paciente. Da mesma forma que se eu vir um raio-x desse, com uma hipotransparência em base direita, eu vou pensar, naturalmente, numa dor torácica por pneumonia e pleurite, e não por infarto. Se eu vir um raio-x desse, com uma cardiomegalia, uma inversão de trama importante, eu vou pensar muito mais num quadro cardíaco, ciência cardíaca e doença isquêmica, do que naturalmente em qualquer outro diagnóstico. Só que eu tenho que juntar um pouco as peças. Eu não posso somente ver a anamnese, somente ver o exame, ou somente ver o histórico de fator de risco, ou somente ver a dor. Eu tenho que juntar isso porque o paciente é um só. Tá bom? A gente teve um quadro muito interessante de um doente que teve um suprete anterior. Ele tinha uma dor torácica, de certa forma, típica, com um padrão de BRE, e tinha um estertor em base, mas era assimétrico. E aí eu discuti com a hemodinamicista, e a gente falou assim, caraca, a gente bota ou não na sala? Habitualmente, troponina não é indicada para você botar o doente na neuropatia primária, né? Mas é um doente borderline, que não lembrava se tinha febre, enfim. A gente comprou e falou assim, cara, traz o eco aqui agora para ver se esse doente tem alguma alteração segmentar, porque eu tenho 2 dúvidas desse doente. Ou uma pleurite, uma dor pleurítica com pneumonia, que está consumindo O2 e causando uma dor torácica, ou uma dor torácica de fato que o doente está informando mal, com um eletro um pouco limítrofe, o doente está infartando. O doente não tinha alteração segmentar e era uma pneumonia de base, e a dor era por consumo. Então, esse doente tinha uma insuficiência renal, deixou de cateterismo de bobeira, né? Então, no fundo, a gente ia botar o doente no CAT à toa, ele ia ganhar um bocado de contraste, ia piorar a função renal e não ia adiantar nada, porque no fundo ele estava tendo uma dor por sepsis. Mas era um doente dificílimo que a gente juntou 3 peças.
o clínico cardio da emergência, o ecocardiografista e o hemodinamicista. Então, assim, você tem que olhar o doente. Você não pode olhar somente um eletro, somente um raio-x ou somente o eco. Então, juntando as peças como um time, a gente acertou o diagnóstico, o doente tratou, era uma pneumonia com uma dor, de certa forma, típica por consumo, e a gente evitou causar dano ao paciente. Tá? Então, como é que eu vou classificar uma dor em uma angina e avaliar score de risco? Esses scores são muito legais. Né? Primeiro, diagnóstico diferencial. Então, existe uma dor que é cardíaca e uma dor que é não cardíaca. Da dor cardíaca, eu posso separar em dois grupos. Uma dor isquêmica, que é a anginosa, e uma não isquêmica. A anginose pode ser uma angina estável, que o doente tem há meses e anos, ou uma angina instável, que é recente ou mudança do padrão dela, ou um infarto agudo do miocárdio, com supra ou sem supra. Na não isquêmica, tem a tão temida dissecção de aorta, né? Que aí você vai ver 1 para 10 mil na vida. Todo mundo fica preocupado com dissecção aórtica, mas nunca viu na vida. Né? E quando vir, a possibilidade de falecimento é de 95% se você não souber tratar. Então, assim, é óbvio que você tem que ficar preocupado, mas saiba tratar o que é mais frequente. A miopericardites, eu pensar sempre num quadro de infecção recente, com suprete, com paciente jovem, né? E a doença valvar, por exemplo, uma estenose aórtica que pode causar dor, tá? E quais são as causas mais comuns que a gente tem que pensar? Se eu não souber diagnosticar o que é mais comum, meus caros, que é o que está em negrito e com a letra aumentada, eu não vou saber diagnosticar uma dor cardíaca típica. Então, a base da pirâmide, qual é? Dor osteomuscular. Piora a respiração profunda, a distopressão, quando eu movo, quando eu tuço e tudo mais. Dor psicogênica, paciente jovem, sem comorbidade, que o eletro vai estar normal naturalmente, após estresse, a dor não tem relação com nada, dura horas ou dias, dor a distopressão quando respira, quando tosse, uma dor totalmente atípica. Doença do refluxo gastroesofágico, uma dor reto-intestinal em queimação, o paciente acabou de tomar um anti-inflamatório, abusou de alimento, ou teve uma diarreia, uma gastroenterite, dói quando deita, queima o estômago no exame físico, você palpa, tem dor em epigástrico, ou altera com eructação, com gás, naturalmente uma dor mais gastrointestinal. São dores totalmente atípicas ou tipo D, como a gente vai ver. Existe sempre a possibilidade de uma dor respiratória, como a gente viu, trombolismo pulmonar, no primeiro caso, pneumotórax pós-trauma, derrame pleural, pleurite, pneumonia ou pós-Covid. E assim como dores que simulam também, de pancreatite, colecistite e cetoacidose diabética, que eu vou guiar de acordo com o diagnóstico clínico. Então, o doente tem uma dor em barra, com MURF positivo, eu vou pensar em vesícula e pâncreas. O doente tem diabetes, está descompensado, com aquele quadro clínico de cetoacidose descompensado, que eu vou pensar que pode ser uma dor de cetoacidose também, embora seja mais atípica. Tá? Então, sempre lembrar de separar o que é dor cardíaca, o que é uma dor não cardíaca. E dentro da dor cardíaca, o que é isquêmico, que é de consumo de O2, ou o que no fundo pode ser valvar ou vascular ou miocárdico. Tá? E olha só que bacana também, né? Fresquinho para vocês da ESC, sobre probabilidade pré-teste de uma doença arterial coronariana. Prestem muito atenção nisso daqui. Tá? Isso aqui vai fazer bonito na emergência. Está no pocketbook de quem faz parte da carreira médica, então vocês vão consultar naturalmente, que nem o cara que fez essa tabela, ele decorou ela. Tá? Então fiquem super tranquilos. Como é que a gente avalia, meus caros? Então, é uma dor típica A ou B num homem de 65 anos? Então, a minha probabilidade pré-teste desse doente ter doença coronariana é de 44%. Tá? Esse paciente tem uma dor atípica, uma dor precordial, que não tem relação com esforço, não tem relação com repouso, enfim. Numa mulher de 45 anos de idade, a probabilidade pré-teste dessa doente é de 6% de doença coronariana. André, isso aqui é uma dor não anginosa, num paciente de 70 anos de idade. Tá? Qual a probabilidade pré-teste? Chega no máximo 24%. Agora, existe também a possibilidade da dispneia, que é o equivalente anginoso. Não é isso? Eu tenho um idoso com uma dispneia, um mal-estar, um cansaço, um idoso de 65 anos de idade. Qual é a probabilidade de ser coronariano nisso? 27%. Então, através de uma simples tabela, eu consigo guiar para um lado ou para o outro. Se a minha probabilidade pré-teste é de 34%, é alta, que no fundo ela é maior que 15%, e eu vou ter que pensar numa estratificação. Né? É uma gente que eu vou pensar em internar, fazer uma troponina, fazer uma estratificação não invasiva, tipo um teste ergométrico, um ex-stress, uma cintilografia e uma anestesia coronária. Naturalmente que eu vou fazer o quê? Uma troponina desse doente antes, né? Vamos fazer o protocolo como a gente vai ver, para depois estratificá-lo. Mas eu vou estratificar o quanto antes. Existem algumas emergências que, por exemplo, estratificam um doente, faz uma tropo, 2, 3, vem negativa,
ele tem um risco maior que 15%, na emergência eu faço exame desse paciente. Então, por exemplo, um paciente de 70 anos que tem uma dor típica, né? Homem, então tem uma probabilidade pré-teste de 50% de doença coronariana. Fiz uma ou duas troponídeos negativos, a gente está estável, eu estou autorizado a fazer qualquer estratificação na emergência para esse paciente, tá? Para eu poder dar alta para ele com tranquilidade. Pô, André, esse paciente tem uma probabilidade pré-teste baixa, de 5% a 15%. Aí a gente vai avaliar de acordo com a clínica com o eletro. Pô, esse cara tem uma dor típica, cara. Uma dor tipo B, enfim. A probabilidade pré-teste dele não é tão alta, né? Mas é uma dor bem típica, então, história familiar positiva. Então, vamos, por exemplo, uma mulher que tem uma dor típica de 43 anos. A probabilidade pré-teste dela é de 10%, mas o pai infartou com 45, ela é obesa, dislipidêmica e diabética. Cara, eu tenho que me acender alguma coisa. E tem uma infrazinha, uma onda T ali de parede inferior. Cara, então eu não posso olhar só o número. Eu vou juntar com o exame físico, anamnese e histórico do doente. Tá? Nesse caso, eu vou estratificar esse paciente. Ah, André, esse paciente tem um fator de risco de 3% só. No final das contas, eu estou autorizado a nem fazer troponina ou se eu fizer uma e dar alta. Por quê? A minha probabilidade pré-teste de doença coronariana é baixíssima, tá? Então, a mortalidade desse paciente é muito baixa nos próximos anos, como o sinônimo de Cohort. E fiquem muito atentos para fazer bonito na emergência. O que caracteriza uma dor tipo A, B, C ou D? No Brasil, habitualmente, a gente usa esses 4 itens. Na Europa, ele caracteriza como uma dor típica, atípica ou não anginosa ou equivalente anginoso. A dor típica, em geral, a gente vai classificar como uma A ou B. Tá? A dor atípica, em geral, é uma dor tipo C, mais ou menos. E a não anginosa é uma dor tipo D. Tá? O que é uma dor tipo A? A clássica. Ela tem 3 fatores, meus caros. É uma dor precordial, intensa, que vai irradiar, por exemplo, para o membro superior esquerdo, para cervical, para dorso ou mandíbula, e o paciente pode fazer aquele sinal de Levine, que é o famoso sinal que ele está apertando o coração. Tá? Segundo item, ela vai piorar com o esforço, porque o esforço vai aumentar o consumo de oxigênio. Terceiro item, vai aliviar com repouso ou com nitrato. O nitrato que vai fazer a dilatação arterial e o repouso que vai diminuir o consumo de oxigênio. Então, se o paciente tem esses 3 itens, é uma dor tipicaça tipo A, tá? Uma dor tipo B, que é provavelmente anginosa, ele vai ter 2 fatores e não vai ter nenhum fator excludente. Por exemplo, uma dor que piora a respiração profunda, distopressão, enfim. Uma dor tipo C vai ter pelo menos um desses fatores e não vai ter tanto fator excludente, vai estar mais próximo de B do que de D. Tá? E uma dor tipo D é uma dor que não tem nenhum fator claro de dor anginosa. É uma dor que piora a distopressão, você aponta, localiza muito bem a dor, é uma dor muscular, o doente respira e tem eructação e piora a mobilidade que é muscular, às vezes pode ser um herpes zoster que eu palpo a pele e dói, então isso não é uma dor cardíaca, tem muita dor respiratória, gastrointestinal, então, é uma dor totalmente atípica, tá? Eu posso ter uma dor tipo A num paciente de 40 anos e ele tem um infarto de fato, e um paciente de 80 anos pode estar com uma gastrite e não ser infarto. Então, não vamos misturar fator de risco com o tipo da dor. Isso é muito importante. Tá claro para todos? Próximo parte super importante. Equivalente anginoso. É um sintoma que simula angina, tá? Que vai ocorrer muitas vezes em mulher, em idoso, em diabético e paciente transplantado cardíaco. O que pode ser um equivalente, André? Uma sudorese, um cansaço, um mal-estar, uma náusea, um vômito, às vezes até uma palpitação ou até uma síncope. Então, pode ser um equivalente, por exemplo, de doença coronariana. E quais são os fatores de risco para a doença coronariana? A gente tem 2 tipos de fatores. Os não modificáveis, que é a idade ou hereditário, naturalmente ou genético, e os modificáveis, que o doente pode mudar. O que é não modificável? A idade que ninguém modifica, ninguém anda para trás, não adianta virar uma ampulheta. Né? Homem maior que 45 ou mulher maior que 55. História familiar de doença coronariana em primeiro e segundo grau. Significa irmão, pai, mãe ou avós que tiveram doença menor que 55 anos no homem. Então, se meu avô teve doença com 53 anos, né? É um fator de risco. Se meu avô teve doença com 90 anos, cara, não entra como fator de risco, porque 90 anos todo mundo vai ter doença cardíaca. Né? O cara sobreviveu até 90 anos, está no lucro. Não é isso? Ou se é do sexo feminino e teve doença menor que 65 anos. Se o paciente tem hipertensão ou pré-eclâmpsia, diabetes médios, aumenta de 2 a 3 a 4 vezes o risco de doença coronariana, dislipidemia, doença autoimune, e esses aqui abaixo são modificáveis, tá?
dieta rica em gordura, sal e açúcar, eu posso educar o paciente. E muitas vezes eu posso melhorar muito meu diabetes com a dieta. Obesidade, síndrome metabólica, eu consigo, com comportamento de emagrecimento, mudar. Estresse, eu consigo mudar com o comportamento. Tabagismo, eu consigo cessar. E sedentarismo, idem. Então, esses são fatores de risco modificáveis que a gente pode trabalhar muito o paciente. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Tá? Eu vou mostrar 6 casos clínicos para a gente exercitar o tipo da dor aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Caso clínico 1. Paciente de 70 anos, hipertensão diabética. Tem 3 dias de tosse, dor torácica ao respirar e palpitação, com colestectomia 7 dias. Qual é o tipo de dor dessa paciente? A, B, C ou D? C, né? Você acha que é uma dor tipo C? Tá. SLA 40 anos, 7 dias com precordialgia em aperto, piora hoje, irradiação meio superior esquerdo, após esforço com melhora após eletro. Aí melhorou porque ela descansou no eletro. Dor tipo A. ACB, 32 anos, alergia a iodo. Há 7 dias, com tosse, dor em tórax esquerdo ao respirar, com febre, piora a secreção hoje, piora a auditar. O que é esse tipo de dor? A, B, C ou D? Pode escrever no chat, pessoal. Hã? Ninguém arrisca? Vou pro próximo, hein? D. JCB, sexo masculino, 55 anos, hipertenso, diabético e obeso. Há 2 semanas mal estar aos esforços. Há 24 horas com dor opressiva precordial. Piora o estresse sem radiação. O que ela é? Uma dor tipo B. Caso 5. GLA, 80 anos, sexo feminino sem comorbidade. Há 3 dias com dor em peso em tórax esquerdo, sem relação com esforço, mobilidade ou distopressão. Qual é o tipo de dor? Alguém arrisca? Vou pro próximo, hein? ALP, 82 anos, lipidemia. Há 7 dias com mal-estar e náusea, associada a cansaço e esforço. Preferiu ficar em casa na festa do filho. Estertor em base. Qual é o tipo de dor? Alguém arrisca? Não? Vamos para a resposta? Tipo C, alguém acha que tipo A. Tá. Esse caso aqui é uma dor típica D. É uma dor que piora a inspiração profunda, tem tosse, né? E a doente tem clínica, na verdade, Daniel respondeu equivalente anginoso aqui. Vamos pensar nisso. De TEP. Essa é uma dor típica A. É precordial, piora com esforço, alivia com repouso. Essa aqui também é uma dor tipo D. O que eu quero deixar claro para vocês? A gente tem uma paciente cheia de fator de risco, uma dor tipo D, e o outro com 0 fator de risco, uma dor tipo D. Esse aqui é um TEP e esse aqui é uma pneumonia. Então, a dor não tem a ver com fator de risco. Beleza, galera? Essa dor aqui é uma dor tipo B, porque é uma dor precordial opressiva que piorou o estresse, mas não tem relação com repouso. E o que ela tem também? O equivalente anginoso, porque ele tem um cansaço do esforço. Tá? Essa dor é uma dor tipo C, porque tem uma dor opressiva que eu não consigo excluir com nada. Então, quando que eu tenho uma dor C? Eu tenho uma dor no peito que eu não excluo com mobilidade, com distopressão. Então, a C está mais próxima de B do que de D. E o caso clínico 6, como foi bem comentado, é meu equivalente anginoso. Eu tenho um cansaço de esforço. E o que tem esse paciente? É um paciente idoso, é do sexo feminino, como não está aqui, e é diabético. Então, eu tenho que pensar sempre equivalente anginoso para esse paciente. Tá bom? E como é que eu vou classificar a angina, galera, de gravidade? Olha que bacana. A Canadian Cardiovascular Society, né? Então, a CCS faz 4 classificações para a gente. Então, fiquem muito atentos. CCS 1, 2, 3 e 4. O que é CCS 1? O paciente vai ter angina somente aos esforços intensos. Então, esse paciente tem pouca limitação. Então, o cara vai correr uma maratona, vai ter dor no peito, tá? Vai subir uma escada correndo. Então, vai ter um esforço acima do habitual. No dia a dia, o cara caminhando, vai no shopping, trabalhar, ele não tem dor, tá? No final das contas, CCS2, ele vai ter uma dor próxima das atividades habituais. Então, ele já tem uma limitação a um esforço moderado. Quando está no frio, vai caminhar um pouquinho mais, enfim. Já a CCS3, aos pequenos esforços. Então, o paciente andou 1 ou 2 quadras, está com dor no peito, tá? Então, há um esforço menor que o habitual. O CCS4, o paciente tem muita limitação. Em repouso, ele tem dor. Então, o paciente parado, com ou sem esforço, já tem uma limitação intensa da dor, tá?
Então, é muito importante a gente perceber isso. Tá bom, galera? Tá claro? Então, agora, o que a gente vai ver? A importância de seriar os eletros e da avaliação com exames complementares. A gente já viu o fator de risco, a gente já viu classificação de dor, a gente já viu diversas classificações aqui, tá? Olha que importante isso daqui. Então, primeiro ponto, né? Então, avaliar o score HEART do paciente. O que é o score HEART? Então, de acordo com o fator de risco do paciente, eu consigo avaliar a probabilidade de pré-TEF desse paciente ter eventos maiores, vasculares ou não. André, quem decora isso daqui? Ninguém decora isso daqui, meu cara. Em todo protocolo, inclusive no Pocketbook, a gente tem esse guia do score HEART. Por que o nome é HEART? Que é um processo mnemônico de 4 itens que em inglês significam HEART. Primeiro é a história. O doente tem uma dor tipo A, ele ganha 2 pontos. Uma dor tipo B ou C ganha 1 ponto, uma dor tipo D ganha 0. Tem uma depressão ou ínfra-DST, ganha 2 pontos no eletro. Tem alteração específica de repolarização, ganha 1 ponto. Eletro normal, 0. Idade, maior que 65, ganha 2 pontos. 45, 64, 1 ponto. Menor que 45, 0 ponto. Tem 3 ou mais fatores de risco, e aí os fatores de risco estão aqui embaixo: hipertensão, diabetes, lipidemia, obesidade, tabagismo, história familiar de doença coronariana. Tem mais de 3 ou 3, 2 pontos. 1 a 2, 1 ponto. Sem fator de risco, 0. Troponina, maior 3, limite inferior, ganha 2 pontos. 1 a 3, limite inferior, 1 ponto. Normal, 0 ponto. Então é o seguinte: quem tem 1 a 3 pontos, esse MACE significa eventos cardiovasculares maiores em inglês. Quais são os eventos cardiovasculares maiores? Também está descrito no protocolo aqui do Pocketbook. Infarto agudo do miocárdio, revascularização percutânea ou cirúrgica ou morte. Então, qual é a probabilidade? Quem tem 1 a 3 pontos, ou seja, é baixo o heart score, esse cara tem uma chance menor de 2% de ter MACE nos próximos semanas, né? 6 semanas, ou de mortalidade de 0,05%. Então, eu fiz um heart score dos caras. Olha só que bacana isso aqui, cara. Eu posso dar alta para esse cara. Quer ver um exemplo bacana? Pô, André, mas e a troponina? Né? No final das contas. Qual é a grande questão? Vai ter que ver troponina em todo mundo? Olha que resposta que eu vou dar para vocês. Ó, é um paciente com uma dor atípica. 0 ponto. O eletro é normal. Tem 40 anos de idade. 0. Não tem fator de risco. Mesmo se a troponina viesse positiva, seriam só 2 pontos. Então, significa o seguinte: o paciente que é de baixo risco, eu não preciso fazer a troponina dele. Eu dou alta tranquilamente. A chance desse cara vir com troponina alta é próxima de 0. O doente não tem doença, ele é normal, a dor é atípica. Então, não vou pedir a troponina para ele. Se vier alta, ou esse cara pode ter insuficiência renal, ou uma miocardite, enfim, pode ser por um outro motivo. Então, a probabilidade de pré-teste desse doente é baixa. Tá? Se esse doente tem uma probabilidade de pré-teste de 4 a 6, ele já pode ter cerca de 6% de mortalidade em 6 semanas e evento maior de 12 a 16%. Esse doente eu vou internar, curvar, e ele vai estratificar a doença coronariana. Se o paciente tem de 7 a 10 pontos, é doente de altíssimo risco, 50 a 65%. Eu não só vou internar esse doente, como eu vou avaliar a probabilidade de estratificar ele precocemente em menos de 24 horas. Aí a gente vai discutir que é hemodinâmica, eu tenho que ficar muito mais de olho nesse doente. Tá? Então, muito importante para a gente fechar aqui com o heart score a probabilidade de pré-teste desse doente ter doença coronariana. Tá? E isso vai ajudar a gente a tomar uma conduta clara na emergência, podendo dar alta com tranquilidade e dizendo para esse doente: vamos estratificar ambulatorialmente, porque o seu heart score é baixo, o seu score de risco coronariano é baixo e você tem uma dor atípica. Tá bom, galera? Então vamos em breve aqui discutir os próximos casos, inclusive ir para as próximas aulas de estratificação de doença coronariana. Tá? Nos vemos na próxima aula.